Então, infelizmente, não conseguimos fazer a transmissão hoje pelo YouTube, vai ser só pelo Facebook, tá? Eu prometo que posteriormente eu recorto o vídeo do Facebook e posto no YouTube, então vocês vão poder acompanhar ali, tá bom? Hoje nós vamos então dar sequência de onde nós paramos com a questão da Santa Missa, com a Eucaristia. Vamos ver se aparece lá para vocês bonitinho. Isto. Vamos iniciar fazendo nossa oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, continuando o sacramento da Eucaristia, de onde nós paramos na semana passada, nós vamos agora ver os propósitos de vida cristã. É preciso amar a missa de tal maneira que se procure dela participar sempre que possível, com uma participação consciente, ativa e frutuosa. Então, amar a Santa Missa de maneira que se procure dela participar sempre que possível. Por isso, também hoje na nossa homilia a gente falava sobre isso, não se contentar com o mínimo. É obrigatória a missa dominical, mas se a gente tem a oportunidade de participar da missa durante a semana, de algum outro momento a gente também ter esse contato com os irmãos, com a palavra e com a Eucaristia, a gente deve fazer. E ter uma participação consciente, ativa e frutuosa. Então não pode ser algo inconsciente. A gente tem que estar consciente do que está celebrando, com a nossa consciência presente. Vai haver distração na Santa Missa? Claro que vai. Claro que vai. A gente vai distrair por uma pessoa, vai distrair por uma pintura, vai distrair por um passarinho que entrou na frente, vai distrair por um barulho que deu no microfone, vai distrair por um coroinha que saiu caminhando, vai distrair porque o padre está com a estola torta, vai distrair. Bom, vai ter inúmeras coisas para se distrair na Santa Missa. Mas quando a gente se dá conta, a gente se concentra naquilo que é a essência novamente. Uma participação ativa. Nós participamos da Santa Missa, não assistimos à Santa Missa. Antigamente se dizia, eu assisti à missa. Por quê? Porque a missa era em latim. Era só o padre que falava. Então a pessoa vinha e não entendia nada e assistia à missa. Hoje não, hoje nós participamos de maneira ativa. E aproveito para dizer algo que o padre Neylor, ele briga muito com isto. Que o povo cante, que o povo responda. O padre vai lá e abre os braços, o Senhor esteja convosco. Não, Ele está no meio de nós. Responder realmente como quem está participando de maneira ativa, de maneira consciente e de maneira frutuosa, porque se nós participarmos da missa de maneira consciente, de maneira ativa, não se preocupe, porque ela vai ser frutuosa. A terceira coisa é consequência das duas primeiras. Unir os pequenos sacrifícios de cada dia com o sacrifício de Cristo que se renova na Eucaristia. Então, tem inclusive um convite à oração do ofertório que diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e as fadigas de cada dia,
possamos oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, sabe o sacrifício que a gente tem que fazer no dia a dia? É uma louça suja, é uma dificuldade que aparece, é um vizinho que botou o som alto, é um vendedor que veio de novo na porta da gente, né? Bom, os pequenos sacrifícios do dia a dia nós oferecemos na Eucaristia. E unimos esses nossos sacrifícios ao sacrifício de Cristo. Propor-se a fazer sempre que possível uma visita ao Santíssimo Sacramento no sacrário da igreja. Então, essa visita, né, a Jesus sacramentado. Ao entrar na igreja, ir sempre primeiramente saudar o Senhor no sacrário. Isso é uma questão de consciência. Uma vez eu entrei numa igreja em Porto Alegre, não me lembro qual é a igreja. Ih, o que deu aí? Voltou. Mas eu achei muito legal uma coisa. Tinha uma imagem enorme de São Camilo, que é o protetor dos enfermos, né? Tanto que ele fundou a congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo. E alguém colocou uma plaquinha nos pés de São Camilo. Você que veio a mim pedir uma intercessão pela sua saúde, já conversou com o divino médico? Se não, dirija-se até o sacrário. Fantástico, fantástico, porque em primeiro lugar é Jesus, não é a imagem de Nossa Senhora, não é a Santa Teresinha, não é o São José, não é o São Miguel. A primeira coisa é nós nos dirigirmos a Jesus que está onde? No sacrário. E claro que nós devemos cuidar do sacrário com muito carinho, com muito cuidado. Ele deve estar sempre bem cuidado, sempre bem conservado, porque as pessoas que entram na igreja, elas têm que olhar para o sacrário e perceber que o que há de mais importante na igreja está no sacrário. Tem que estar ali. Alguém uma vez perguntou assim: se nós olharmos o sacrário da nossa igreja, da nossa capela, alguém que não é cristão, que não é católico, se ele entrar na igreja, ele vai ter a sensação de que a coisa mais importante que existe naquele espaço é o sacrário? Se não, a gente tem que mudar alguma coisa. O ênfase tem que estar ali. Então, para nós começa pela consciência. Se nós sabemos que o sacrário está a presença real de Cristo, nós vamos até lá. Em primeiro lugar, é para Ele que nós nos dirigimos, é para Ele que nós fazemos a reverência, é para Ele que nós fazemos a genuflexão. Eucaristia e missão. Não tem como separar essas duas coisas. Lembra que nós falamos semana passada como é que era a saudação final da missa, o envio da missa após a bênção final em latim? Ite missa est. Que significa ite missa est? Ide, a missa é agora. Agora é a missa, agora é a missão. Então, é inseparável essas duas coisas, missa e missão. Quem participa da Eucaristia tem uma missão a cumprir assim que termina a celebração. Os 2 discípulos de Emaús, depois de terem reconhecido o Senhor, partiram imediatamente para comunicar o que tinham visto e ouvido. Vocês lembram dessa passagem dos discípulos de Emaús? Vocês que estão aí na catequese já ouviram? Não? Não? Então, vamos fazer essa leitura, vale a pena. Quem trouxe Bíblia, Lucas 24. Lucas capítulo 24.
Acharam aí? Quem está em casa pode procurar também, encontrar lá na sua Bíblia para poder acompanhar junto com a gente. Lembrando que este episódio, segundo Lucas, acontece justamente no dia da ressurreição. No capítulo 24 vai começar com Jesus aparecendo para as mulheres que foram ao túmulo. Aparece também os anjos falando com as mulheres. E aí depois acontece esse episódio que nós vamos agora ver. Neste mesmo dia, qual é o dia? Dia da ressurreição, domingo de manhã. 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido preso, foi condenado, foi flagelado, foi morto, foi sepultado. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes os entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Em verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles e sentou-se à mesa com os dois. Tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Olha que coisa fantástica. Não sei se vocês conseguiram perceber
Mas aqui aconteceu uma missa, nesse episódio. Os 2 discípulos, frustrados, iam indo embora. Imagina a preocupação deles, porque saíram lá de Emaús e foram seguir o tal de Jesus de Nazaré, se mandaram lá para Galileia, lá para a Judéia, deixaram a região deles e foram para lá, largaram casa, largaram emprego, largaram tudo e foram atrás do tal do Jesus. E de repente agora o Jesus morreu. Achavam que ele ia libertar o Israel, que ele ia ser o rei. E agora voltar para casa e os outros iam dizer para eles: os trouxa, volta lá, um com a mão na frente e outro atrás, ó, sem nada. E agora, como é que vai ser? Bobalhão. E eles voltam discutindo, conversando, falando das dores deles. Eu achava muito bonito lá em Paverama, numa comunidade, que o povo chegava todo para a igreja, mas não entrava. Eles ficavam na porta da igreja conversando, antes da missa. Aí quando o padre chegava, aí todo mundo entrava. Ficava lá dentro, o pessoal responsável da liturgia, os ministros organizando a coisa, mas o povo que vinha para a missa ficavam fora conversando. É isso aqui. Eles estão conversando sobre suas dores, sobre o sofrimento, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eles contando sobre o que tinha acontecido com Jesus na quinta, na sexta, no sábado. E nós falando sobre o que aconteceu conosco ontem, anteontem, a pandemia, a chuva que não vem. Mas a conversa, o diálogo sobre os anseios e as preocupações do dia a dia. Estão caminhando, daqui a pouco Jesus se coloca caminhando com eles. Por que que eles não reconhecem Jesus? 2 motivos. O primeiro motivo é: quando a gente está passando por uma profunda tristeza, por um profundo sofrimento, nós temos a tendência a nos tornarmos insensíveis ao que nos rodeia. A não perceber quem está com a gente, quem caminha com a gente. Pode ver que às vezes, até mesmo hoje, principalmente quem entra numa depressão, não consegue perceber o amor e a presença das pessoas que amam ao seu redor. Claro que ali é a doença, mas quando é uma tristeza muito grande, às vezes a gente não consegue perceber quem está junto da gente. E o segundo motivo também é este. Jesus agora estava ressuscitado, portanto ele tinha um corpo glorioso, um corpo real, porque Jesus, depois vocês vão ver nos outros relatos da ressurreição, Jesus chega lá e diz: a paz esteja convosco. Se quiser podem ler depois os versículos seguintes aí, Jesus chega: a paz esteja convosco, e Jesus mostra as mãos, mostra o lado, e eles não conseguem acreditar, e Jesus vai lá e pede o quê? Um peixe. Tem alguma coisa para comer? Nós temos peixe. Entregaram e Jesus comeu o peixe. Ou seja, o corpo dele é real, porque ele comeu um peixe. Se ele fosse só o espírito, caía, Mas não, Jesus comeu peixe. Porém, diz o texto, que eles estavam com as portas fechadas. E de repente Jesus aparece no meio deles. Ou seja, é um corpo real, que dá para tocar. No episódio, Tomé foi chamado: vem cá, Tomé, porque Jesus apareceu. Tomé não tinha ido na missa, não tinha se reunido com a comunidade. Aí os outros contaram para o Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. No outro domingo, Jesus apareceu e disse: Tomé, bota o dedo aqui. Ou seja, o corpo de Jesus é real, concreto, palpável, mas ele passa a parede. Então, Jesus tem esse corpo glorificado. Então também tem esse motivo. E claro, assim como a gente às vezes não reconhece as outras pessoas que andam conosco nos nossos momentos de sofrimento, às vezes quando bate o sofrimento na nossa vida, a gente pergunta: onde está Deus na minha vida? Deus me abandonou. Deus
Deus não está comigo. E agora? Deveria ler os discípulos de Emaús. Os olhos deles estavam como que vendados. Eles estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Mas Jesus se coloca ali, entra na conversa com eles e pergunta, o que vocês andam falando aí? Qual é o assunto de vocês? Quero conversar com vocês sobre o assunto de vocês. Ou seja, Jesus se interessa pelos nossos assuntos. Ele se interessa por aquilo que nós estamos vivendo, pelas nossas experiências cotidianas. Fica a dica do que a gente pode rezar. Pai Jesus, hoje eu acordei com uma preguiça. Jesus, e aí depois eu acordei, a minha escova de dente caiu no chão, eu já tive que lavar ela antes de escovar os dentes. Aí eu fui sair, estava aquela anta lá na parada de ônibus, quando eu fui pegar o ônibus, né? Sabe, é isto. Aí quando eu cheguei lá no trabalho, aí o meu chefe veio falar não sei o que, ou aquele colega veio, pai, eu fiz isso, aconteceu tal coisa muito legal. É assim que a gente conversa com Jesus sobre as nossas coisas cotidianas. Ele quer saber sobre o que vocês estão falando. E se tu está sozinho, o que tu está conversando contigo mesmo? Sabe aquela coisa que a gente faz, ficar perguntando e respondendo para a gente mesmo? A gente fica falando, aconteceu isso, pois é, Jesus quer saber disso. E na Santa Missa ele quer ouvir isso também. A gente fica se preocupando com palavras, com coisas para dizer para Jesus, Jesus quer saber do nosso cotidiano. E aí eles ficam espantados que Jesus não sabe do que aconteceu em Jerusalém. Eu não sei o que houve. Mas Jesus que foi morto, que era para ser o rei, que era para ser o nosso libertador, e mataram ele, já faz 3 dias, e tá, que apareceu as mulheres meio fora da casinha lá, elas estão alucinadas ainda, né? E dizendo que Jesus tinha ressuscitado, e não sei o quê, mas ele nós não vimos. E aí Jesus diz aqui, né? Como vocês custam para entender e demoram para acreditar. Na verdade, como vocês são lentos e burros para entender. Vocês são cabeça dura. Tudo que foi falado das Escrituras, e Jesus tinha falado quantas vezes que ele deveria morrer e ressuscitar, mas estavam tão empolgados de que Jesus ia fazer um exército e ia libertar eles dos romanos, que não ouviram o que Jesus dizia. Eu vou ser entregue, vou ser morto e vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus falou 3 vezes isso para eles antes, mas eles estavam alucinados com outras coisas. Sabe quando a gente fala e a pessoa não presta atenção? É isso aí, Jesus viu, chamou a atenção deles. E aí ele começa a explicar as Escrituras. E aí eu pergunto para vocês, se Jesus começou a falar sobre aquelas coisas, né? Começou a falar do Antigo Testamento, começou a falar das Escrituras que falavam dele. Isso se parece com o que na Santa Missa? Liturgia da Palavra. Jesus falou das Escrituras e explicou para eles tudo o que falava a respeito dele. Na Santa Missa, nós ouvimos as Escrituras e o padre explica o que as Escrituras estão falando a respeito de Jesus. Está na Bíblia, viu? Nossa missa é bíblica. E aí chegou o finzinho da tarde, eles estavam já cansados, chegando em casa. E aí Jesus fez de conta que ia adiante. Jesus às vezes se faz de bobo para ir adiante, para ver se a gente tem acolhida, se a gente é capaz de dizer fica com a gente, se a gente quer que ele fique, se a presença dele é boa na nossa vida ou não, é agradável, porque sabe, tem visitas que a gente até quer que vá embora, né? E aí, é tão legal quando a gente fala ou quando a gente ouve assim, mas é cedo, fica mais um pouquinho. Isso é bom. Significa, e claro, se isso é dito com sinceridade, porque geralmente a gente fala por hábito, né? Mas podia ficar até amanhã, né? Tão bom que está a nossa conversa.
como é legal escutar isso, porque a gente sente que a gente é bem-quisto, que a nossa presença é bem-vinda. Jesus quer escutar isso da gente. Por isso que é tão triste quando a gente vem na missa e fica olhando no relógio. Fica olhando no relógio, que hora vai terminar isso? Que hora eu vou poder ir para casa? Que hora eu vou poder me livrar de Jesus? Ai, quando é que Ele vai me deixar seguir minha vida adiante? Bom é quando a gente termina a missa e digo, poxa vida, passou tão rápido, por que a gente não podia ficar mais um pouquinho, né? E aí talvez seja o convite para Jesus. Jesus, vem comigo para casa. Jesus, vamos lá para casa. Meio-dia agora vai ter um churrascão. Vem almoçar com a gente. A mãe faz uma maionese, ó, top. É isso que Jesus quer da gente. E aí os discípulos disseram, fica com a gente. E Jesus ficou. O que Jesus fez? Pegou o pão, abençoou e deu para eles. Quando eles comeram o pão, viram que era Jesus. Quando eles se deram conta que era Jesus, Jesus desapareceu. Só que daí vem a parte bonita. Jesus partilhou o pão. O que é isso na missa? A Eucaristia. E aí depois Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque nós comungamos. Agora onde é que Ele está? Ele não está mais aqui na mão. Agora Ele está dentro da gente. Por isso que por mais que a gente faça uma adoração ao Santíssimo após a missa, onde é que é o lugar privilegiado de nós enxergarmos Ele? Não é mais no altar. Porque agora Ele não está mais na mesa com a gente. Agora Ele está na gente. E está nos transformando nele. Lembra que nós falamos semana passada? Né, que nós nos tornamos aquilo que nós comungamos, nós nos tornamos o próprio Cristo. Então Ele está em nós e nós nele. Então Jesus desaparece diante dos olhos deles. E aí é que vem o bonito. Olha só. O que eles disseram para Jesus quando chegaram em casa? Que Jesus fez de conta que adiante. Não, é tarde. É tarde, não vai continuar caminhando. Fica com a gente. Já caminhou 12 quilômetros. Fica com a gente aqui. E 12 quilômetros não de asfalto. Não é ir ali na Conceição e voltar pela faixa. Não. Nas terras de pedregulho, de deserto, né? E a gente fala em deserto, pensa nos desertos, pensa nas areias, né? Não, os desertos lá na Terra Santa são pedra. É pedra solta. E não tinha tênisinho ASICS para caminhar assim com conforto, com absorção de impacto. Quando muito a sandália. E quando já era tarde, eles já tinham caminhado 12 quilômetros nessa freeway, né? Jesus fica com eles. Mas quando Jesus se revela que é Ele, e eles entendem que é Jesus, o que foi que eles fizeram? Imediatamente retornaram para Jerusalém. Perderam o medo do escuro, perderam o medo das cobras, perderam o medo dos beduínos do deserto, perderam o medo das pedras, de deixar as unhas nas pontas das pedras no deserto, e perderam o cansaço. Olha o que a Eucaristia faz com a gente. Olha o que a Eucaristia faz com a gente. E voltaram para quê? Para anunciar para os outros que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, eles vão correndo em missão para anunciar Jesus para os outros. Ele ressuscitou. E quando chegam lá, eles veem que os outros já viram Jesus e que também Jesus já tinha aparecido para eles, e aí eles contam a experiência deles, e aí entra o testemunho. Quando nós participamos da Santa Missa, nós somos enviados em missão para nós darmos testemunho do que Cristo realizou na nossa vida. Na Santa Missa. Por isso que concordo que a sala deveria estar cheia. Porque se para vocês catequizandos isso é novidade,
Não se surpreendam, porque muitos de nós talvez participemos da missa com frequência, mas a gente não se dá conta disso. Mas, volto a dizer, esse é o esforço que eu tenho. Por que a gente faz isso aqui? Para que vocês tenham consciência. Para que a partir de amanhã, quando vocês participarem da Santa Missa, vocês vão participar com essa consciência. Vocês vão lembrar disso. Vocês vão querer participar de maneira atenta, de maneira ativa, de maneira frutuosa da Santa Missa. Vocês vão trazer para Jesus aquilo que vocês experienciam no dia a dia. E Ele não vai achar chato ouvir o que você viveu. Ele quer saber. Ele quer falar das Escrituras para ti e comparar e fazer com que as Escrituras se confrontem com aquilo que vocês estão vivendo e que vocês estão achando. E Ele quer dar-se na Eucaristia. Ele quer que vocês percebam Ele presente na vida de vocês, como se fez também reconhecer na vida dos discípulos de Emaús. E Ele quer que vocês se sintam também enviados em missão para testemunhar a presença dEle na vida de vocês, para que outros também possam fazer a mesma experiência com Jesus. Então, os 2 discípulos de Emaús, depois de terem reconhecido o Senhor, partiram imediatamente para comunicar o que tinham visto e ouvido. O encontro com Cristo, continuamente aprofundado na intimidade eucarística, suscita na igreja e em cada cristão a urgência de testemunhar e evangelizar. Olha só. A intimidade eucarística suscita na igreja e em cada cristão a urgência de testemunhar e evangelizar. Para tal missão, a Eucaristia oferece não apenas a força interior, mas também o projeto. Qual é que é o projeto? Dar graças, o caminho da solidariedade e o serviço aos últimos. Dar graças. Lembra o que significa Eucaristia? Ação de graças. Então é dar graças. O caminho da solidariedade e o serviço aos últimos. Então, graça, solidariedade e serviço. Graça, solidariedade e serviço. O que é dar graças? Eucaristia. A realidade humana não se justifica sem a referência ao Criador. A igreja é chamada a recordar aos homens esta grande verdade. Em Jesus, no seu sim, está o sim, o obrigado e o amém da humanidade inteira. É remédio contra a autossuficiência do homem. Ou seja, dar graça significa reconhecer que nós não somos nada sem a graça de Deus, sem Deus. O caminho da solidariedade, o que é? A igreja renova continuamente na celebração eucarística sua consciência de ser sinal e instrumento não só da íntima união com Deus, mas também da unidade de todo o gênero humano. Lumen Gentium 1. Lumen Gentium é um documento da igreja. Luz das gentes ou luz das nações. Eucaristia como uma grande escola de paz, onde se formem homens e mulheres que, a vários níveis de responsabilidade na vida social, cultural e política, se fazem tecedores de diálogo e de comunhão. Então veja, participar da Eucaristia é tornar-se também um propagador da solidariedade, da comunhão. Não é comunhão somente com Deus, é comunhão com os irmãos e irmãs, é compromisso com os irmãos e irmãs. Quem recebe a Eucaristia não pode ser descomprometido com a comunidade. Por isso, cuidado
Porque às vezes a gente vai lá para bater o ponto, ou a gente vai lá para ter a comunhão com Deus e esquece da comunhão com os irmãos e irmãs. É fundamental a nossa comunhão na nossa vida de comunidade. Ser comunidade, importar-se com o outro, importar-se com aqueles que participam com a gente da comunidade. E o serviço aos últimos. Na Eucaristia, o nosso Deus manifestou a forma extrema do amor, invertendo todos os critérios de domínio que muitas vezes regem as relações humanas e afirmando de modo radical o critério do serviço. Inclinando-se a lavar os pés dos seus discípulos, Jesus explica a forma inequívoca e o sentido da Eucaristia. Com base no critério do amor mútuo e em particular da solicitude por quem passa necessidade, será comprovada a autenticidade de nossas celebrações eucarísticas. Vou repetir. Olhe isso. Com base no critério do amor mútuo, qual é que é o critério? O amor mútuo. E em particular da solicitude por quem passa necessidade, ou seja, o amor mútuo e o cuidado com os necessitados. Este é o critério para saber se é autêntica ou não as nossas celebrações eucarísticas. Ou seja, se não há o cuidado com os necessitados e não há o amor mútuo, as nossas missas não são autênticas. Uau! Aqui nós poderíamos, fazer um belo exame de consciência e parar. Talvez fique uma sugestão, para o pessoal que está aí, que é da comunidade, de repente vamos propor isso aqui, só essa frase na nossa reunião de liturgia. Para a gente ver. Daria para fazer uma bela homilia sobre isso. Então, olha, Jesus, lembrem-se, Jesus na celebração da Santa Ceia, o que ele fez? Ele tirou o manto, se enrolou com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Isso foi na ceia. Participar da Santa Missa é dar-se conta da necessidade de fazer o que Jesus fez. Lavar os pés é servir a quem passa necessidade. Até aqui tudo bem? A Sabrina, que está na coordenação da liturgia, agora ficou. Mas veja como é importante nós aprofundarmos, e a gente perceber a riqueza de com que às vezes passa. A missa ela é tão simples, que as pessoas dizem assim: meu Deus, é sempre a mesma coisa, Mas olha a profundidade do que nós estamos vivendo. Imagina se ela fosse complexa, será que a gente ia entender? Mas vamos lá. Próximo slide, nós vamos assistir um videozinho bem gostoso. Enquanto isso eu vou tomar meu copinho d'água que está aqui. O que é a Santa Missa? A Santa Missa não é só uma oração comunitária e uma reunião para cantar alguns hinos. A Santa Missa é muito mais que isso. Mas, a fim de compreender plenamente isso, precisamos estabelecer algumas verdades básicas. E vamos fazer isso em 3 etapas. O primeiro passo. Vamos entender o que é um sacrifício. Bem, quando sentimos algo no nosso interior,
nós expressamos isso através de alguma forma de linguagem ou sinais. É assim que podemos distinguir alguém que está apaixonado de alguém que está com raiva. Seus sentimentos têm expressões muito diferentes. Na religião não é diferente. Aqui também vemos formas em que o homem exprime o que está acontecendo lá dentro. O exemplo mais importante disso são sacrifícios. Sacrifícios podem ser encontrados em praticamente todas as religiões. Um sacrifício é um dom precioso para Deus. Um sacrifício procura expressar que Deus é importante para nós, que Ele toma o primeiro lugar em nossa vida. O próprio Deus, naturalmente, não precisa de nenhum sacrifício, mas nós precisamos deles, porque pertence à nossa natureza expressar o que está dentro de nós. Tudo bem, então essa é a ideia de sacrifício. Passo 2. Que tipo de sacrifícios encontramos em nossa religião? Bem, no Antigo Testamento havia muitos sacrifícios diferentes. Por exemplo, o sacrifício de Abel, de Abraão ou de Melquisedeque. E depois houve todos aqueles sacrifícios solicitados pela lei de Moisés. O objetivo de todos esses sacrifícios era, como já dissemos, expressar que Deus possuía o lugar mais alto. E uma vez que os pecados da humanidade são precisamente colocar algo acima de Deus, muitos sacrifícios também tiveram como finalidade restaurar a ordem e elevar a Deus de volta para o lugar que lhe pertence. Tais sacrifícios, portanto, tinham um caráter expiatório que visa a expiar ou compensar os pecados. Isso é o sacrifício no Antigo Testamento. No Novo Testamento encontramos também um sacrifício, mas apenas um, o oferecido por Jesus na cruz. Na cruz, ele deu a sua vida em expiação dos pecados da humanidade. Sua obediência amorosa supera a desobediência sem amor do homem pecador. Pelo seu sacrifício, Cristo restaura a ordem e a relação entre Deus e o homem. Agora, porque o sacrifício de Jesus é absolutamente perfeito, outros sacrifícios não são mais necessários. Seu sacrifício é o principal e único da nova aliança. Tudo bem. Agora, entendemos o que é um sacrifício e quais sacrifícios existiam, e que o sacrifício de Jesus é tão perfeito que não são mais necessários outros sacrifícios. Vamos passar para o ponto 3. A maioria das pessoas tem uma noção básica do que é a Santa Missa. Mas parece que só algumas notam que ela é tradicionalmente conhecida como o sacrifício da missa. Espere, não acabamos de dizer que após o sacrifício perfeito de Cristo, outros sacrifícios não eram mais necessários ou mesmo legítimos? Certo, mas não entendemos o sacrifício da missa como se fosse um novo sacrifício, mas porque a Santa Missa, o único sacrifício de Cristo, se torna presente para nós. E é assim, na Santa Missa, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Jesus, então, está realmente presente sob as aparências do pão e do vinho. Isto é chamado, como já sabemos, a presença real. Mas o pão e o vinho na missa são consagrados separadamente. Assim, na ordem do sinal, o corpo e o sangue de Jesus são separados um do outro na consagração. Agora, na vida humana, quando um corpo se separa de seu sangue, isso significa a morte. E da mesma forma, na missa, quando o corpo e o sangue de Jesus são feitos presentes separadamente um do outro, esse ato significa sua morte. O que está acontecendo na missa é uma representação sacramental da morte de Cristo na cruz. É claro que Jesus não sofre novamente. Isso não seria possível, porque ele agora está glorificado. Mas de uma forma sacramental, a forma de um sinal de que realmente faz as coisas acontecerem, Jesus se torna presente no altar como aquele que morreu por nós. E é exatamente sobre isso que a missa trata: fazer presente o sacrifício na cruz. Orando e cantando junto com outras pessoas é bom, mas não é nada mais que uma ponta do que se encontra no centro da missa: a obra salvadora de Cristo na cruz.
Através da sacramental representação da sua morte, ele nos permite participar das graças que ele conquistou para nós na cruz. Na Santa Missa, a salvação é decretada e seus efeitos são aplicados a nós. Isto é o que faz com que a Santa Missa seja tão especial e absolutamente espetacular. Vocês notam que agora nós estamos entrando num outro patamar. Nós vínhamos bem na parte teórica, na parte teológica, catequética, sobre o que é Eucaristia. E agora nós vamos entrar um pouquinho no que é a missa em si, para a gente poder perceber mais detalhes. Então, a primeira coisa, a missa não é só uma oração comunitária ou uma reunião para cantar hinos. Portanto, quando a gente vai, agora não quero, por favor, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu não estou criticando e não vou criticar qualquer outra confissão cristã. O que eu estou fazendo aqui é explicando que a Santa Missa se distingue de qualquer outra forma de oração, por mais bela, profunda, verdadeira e real que seja. Tá? Então, uma coisa é se falar de um culto. Uma coisa é se falar de uma ceia na igreja luterana. Outra coisa é falar da missa. É totalmente diferente. Não é só uma reunião de comunidade que reza para rezar junto. Nós temos a celebração da palavra. Nós não rezamos o terço antes juntos? Não foi feita a oração do terço junto na comunidade? Né? Não está lá o Padre Neror fazendo o círculo bíblico com a comunidade? São formas de oração. Podemos fazer uma adoração, inclusive a própria adoração eucarística. É uma forma de oração. Vamos lá, vamos rezar, vamos ficar em silêncio, vamos cantar, vamos ler Bíblia, beleza. Mas nada se compara ao que é a Santa Missa. Nada se compara. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas a gente podia cantar aquele hino, é tão bonito. Mas ele não entra na missa, porque a missa tem cantos próprios para ela. Existe no mundo uma distinção que a gente tem que aprender a fazer. Existe a música. Tá? E a música, ela pode ser religiosa ou não. E quando eu falo religiosa, não estou falando de música cristã necessariamente. Porque existe música budista? Sim. Existe música da nova era? Sim. Existe música judaica? Sim. Existe música islâmica? Sim. São religiosas? São. Então existe a música religiosa e existe a música que não é religiosa. Não vamos usar o termo porque aí parece que a gente está jogando fora, mas seria o termo profano. Profano é aquilo que não é sagrado. Profano parece que é uma coisa ruim, ou uma coisa de baixo, ou uma coisa demoníaca, quando na verdade o profano é aquilo que não é religioso, que não é sagrado. Então existe a música profana e a música religiosa. Beleza. Dentro da música religiosa, bom, aí agora nós vamos distinguir. Mas é budista, é islâmica, é judaica, é cristã. É cristã. A música cristã é distinta das outras religiões não cristãs. Né? Dentro da religião cristã nós podemos também distinguir. É música evangélica, é música católica. Né? Sendo música católica, nós vamos distinguir ainda. Ela é música religiosa
ou ela é música litúrgica? Porque ela pode ser religiosa, cristã, católica, mas ela não ser litúrgica. Quer ver um canto lindo que todo mundo gosta? Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Ótimo, lindo, maravilhosa, todo mundo sabe de cor, até os evangélicos cantam a música do Padre Zezinho. Porém, não é uma música litúrgica. E aí dentro da música litúrgica vai ter os cantos que são para o rito e tem os cantos que são o rito. Tem os cantos para o rito, canto de entrada, canto de ofertório, canto da comunhão. E tem os cantos que são o rito. O ato penitencial, o Kyrie, o Glória, o próprio Creio, quando é cantado, o Santo, o Pai Nosso, o Cordeiro de Deus, eles são o rito. Então tem essa distinção que a gente tem que aprender a fazer. Claro que eu estou dizendo isso só para vocês perceberem que há distinções. Nós não vamos entrar nisso aqui, porque isso é assunto para a equipe de liturgia, para o pessoal entender, mas só para vocês perceberem que existe essa distinção. E por isso não adianta dizer, mas aquela música é tão bonita, por que não cantam ela na música? Por que não canta aquela música do Padre Marcelo, Tem Anjos Voando? Porque ela não é litúrgica. Ela é religiosa, mas não é litúrgica. Ela não entra na Santa Missa, ela não serve para celebração. Serve para ouvir em casa, serve para um grupo de oração, serve para uma adoração ao Santíssimo Sacramento, mas não para a missa. Vamos adiante. Sacrifício. Então, aquilo que foi dito no vídeo. Quando sentimos algo dentro de nós, e nós expressamos isso através de formas de linguagem e sinais. Distinguimos assim alguém que está apaixonado e alguém que está com raiva. Os sentimentos têm expressões muito diferentes. Na religião também temos formas de expressar o que está dentro de nós. E o maior exemplo disso é os sacrifícios. Os sacrifícios expressam que Deus é importante para nós. Que Ele ocupa na nossa vida o primeiro lugar. Deus não precisa de sacrifícios. Gravem isso. Deus não precisa de sacrifícios. Não precisa. Não precisa. Quem precisa dos sacrifícios? Nós. Porque os sacrifícios são expressões daquilo que nós sentimos. Daquilo que nós queremos transmitir, que nós queremos dizer, que nós queremos oferecer. Então, nós precisamos, porque está na nossa natureza, está dentro de nós, expressarmos o que nós sentimos. Os tipos de sacrifício que encontramos. Os sacrifícios antigos sempre tinham a finalidade de devolver a Deus o primeiro lugar. O pecado é colocar algo acima de Deus. Vocês viram ali no pódio que foi colocado ali? O que apareceu? A riqueza, apareceu o poder e apareceu um outro objeto. O celular. O celular é muito bom. Eu tenho um missal no celular, tenho liturgia das horas no celular, tenho os rituais de bênção de casa, de bênção dos enfermos, da unção dos enfermos, o próprio rito do sacramento da reconciliação, tem a Bíblia, tem aí os aplicativos do 3MC que eu transmiti para vocês, o do catecismo que eu falei para vocês. O celular é fantástico, mas vocês notaram quanto tempo passa quando a gente está com ele na mão? E tem um negocinho aqui chamado, muito bom assim, sabe, chamado Bem-Estar Digital, que é um aplicativo que vem já nesse meu celular aqui assim, e que me diz que hoje, o Padre Alexandre já ficou 3 horas e 45 minutos com a tela do celular ligada. Desse tempo, né? Não sei dizer aqui, eu acho que não tem, deixa eu ver se tem como ver, ó. Mas só está em azulzinho, a maior parte foi no YouTube.
mas eu escutei a liturgia diária no YouTube, eu escutei o terço no YouTube e acompanhei. Bom, tudo bem. Mas mesmo assim não foi só isso. Eu também dei uma olhadinha nos videozinhos, fiquei passando o dedinho assim, sabe? Tá tão legal ficar vendo um videozinho depois do outro, sabe? O WhatsApp está em vermelho, né? O Facebook também eu dei uma olhada hoje, né? A agenda, né? As pastas e outros. Mas hoje, olha gente, eu estou botando na minha cabeça prêmio, né? Mas eu não tenho medo de dizer, porque eu gostaria que vocês fizessem isso, porque às vezes, tu fica só no celular, daí quando eu pego e instalo o aplicativo e no outro dia eu vou dar uma olhada, daí a pessoa se assusta, porque a gente não se dá conta do tempo. Hoje, 3 horas e 45 minutos, eu passei mexendo nesse aparelho. Pode ser que boa parte desse tempo, se for ver ali, quase 1/3 desse tempo, né? Se eu for ver aqui, quase 1/3 desse tempo foi com o YouTube, foi vendo coisas, né, coisas envolvidas com a fé, com a religião, com a missão e tudo mais. Mas são 3 horas e 45 minutos. E aí depois a gente tem pressa para a missa que dura 1 hora. Colocar Deus em primeiro lugar. Se eu for somar meu tempo de oração, tá? Vamos dizer assim, ó, que a liturgia diária dá uns 10 minutos, o terço dá 20 minutos, dá 30 minutos, o terço da misericórdia mais 10 dá 40. Deixa eu pensar o que mais. A leitura, a liturgia diária, já foi a liturgia diária, 40 minutos. Vamos dizer que 40 minutos foram dedicados, digamos assim, à oração ali. Aí vamos somar esses 40 minutos com a liturgia das horas que foi rezado, com o texto bíblico que a gente leu, com a preparação da homilia, né? Com o terço já foi. Bom, digamos assim, que ficou 3 horas de celular sobrando. E somando as minhas horas de oração, quanto deu? Será que chega a 3 horas? Veja como a gente precisa fazer um exame de consciência e às vezes se dá conta disso aí, né? E imagina o tempo que sobra para a família. Quem tem esposa, quem tem esposo, quem tem filhos, quem tem pais, quem tem irmãos. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios queriam devolver Deus ao primeiro lugar na vida das pessoas. Os sacrifícios queriam restabelecer então a ordem e colocar Deus no seu devido lugar. Tinha um caráter expiatório que visa compensar os pecados. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento temos o único sacrifício, que é o de Jesus na cruz. Ele deu a sua vida em expiação pelos pecados da humanidade. Sua obediência amorosa supera a desobediência sem amor do homem pecador. Cristo restaura a ordem e a relação entre Deus e o homem. Com esse sacrifício, como esse sacrifício de Jesus é perfeito, os demais sacrifícios se tornam desnecessários. Seu sacrifício é único e principal da nova aliança. Tá? Então, o sacrifício de Jesus. E aqui entra o grande detalhe. Sacrifício na missa. A missa não é um novo sacrifício. Na missa, o único sacrifício de Cristo se torna presente para nós. Lembra o que eu falei na nossa catequese passada? De que todo o sacrifício de Jesus é como se entrasse numa máquina do tempo e se fizesse real diante de nós na Santa Missa? Então, é isso que acontece. Na missa, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Jesus está realmente presente nas aparências do pão e do vinho, a presença real. O pão e o vinho são consagrados na missa separadamente. Lembra que eu falei isso para vocês já antes, na aula passada também? O corpo e o sangue de Cristo são consagrados separadamente. O que acontece quando nós separamos o corpo e o sangue de uma pessoa? É a morte. Por isso, gente, deixa eu mostrar umas coisas para vocês entenderem. Tá? Na missa nós celebramos o sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele foi
mostrado simbolicamente no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. Lembram a história de Moisés, quando Moisés vai lá e pede para o faraó para libertar o povo, que era para libertar o povo, e o faraó não queria? Teve uma noite que Deus falou com Moisés e disse: olha, cada família pegue um cordeiro, macho, sem defeito, de 1 ano, sacrifique o cordeiro, pegue o sangue, porque o cordeiro era imolado. O que é imolado? Degolado. E aí se pegava o sangue, era para pegar o sangue do cordeiro e marcar os umbrais das portas das casas daqueles que pertenciam ao povo de Israel. Né? E era para queimar, então, era para assar o cordeiro e era para comer na casa. E naquela noite o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos no Egito, menos os primogênitos da casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro na porta. Os primogênitos são os primeiros filhos, o filho homem mais velho. Todos os primogênitos iam morrer. Eles fizeram isso. O anjo da morte passou, e aonde tinha a marca do sangue, a morte não levou os primogênitos. Esse sacrifício é uma figura daquilo que é o sacrifício de Cristo. Depois disso, todos os anos na Páscoa, porque a Páscoa era uma festa judaica, justamente a festa da libertação. Quando aconteceu a morte dos primogênitos, o faraó e o povo do Egito mandaram embora o povo de Israel. Vão, sumam daqui. Se bem que depois o faraó se arrependeu e mandou o exército atrás. E aí tem um episódio da passagem do mar, onde depois, então, o povo vai adiante libertado, e o exército do faraó é afogado no mar. Então, o que acontece? O povo continuou todos os anos celebrando a festa da Páscoa, celebrando a passagem do anjo da morte e a passagem do povo pelo mar para a sua vida de liberdade. E Jesus se tornou quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus morre na cruz, ele está abolindo os sacrifícios que eram feitos todos os anos para instituir o único e eterno sacrifício. Como ele mesmo disse, e nós repetimos na Santa Missa: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. No Antigo Testamento, tinha o ritual também com o cordeiro pascal, que era assim: o cordeiro era sacrificado, era cortado, né, o pescoço, o sangue era guardado, o sangue era aspergido sobre as pessoas. Porque o que acontece? O cordeiro morria no lugar das pessoas, porque as pessoas tinham pecado. Qual é que é a consequência do pecado? É a morte. Então o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, transferia a culpa do pecado para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar da pessoa que tinha cometido o pecado. Essa era a ideia. Por isso que Jesus assume as nossas dívidas, os nossos pecados, ele assume a nossa humanidade, né, para que, morrendo, ele morra no nosso lugar. No nosso lugar. E aí, quando hoje nós celebramos a Santa Missa, não fica tão evidente isso, mas antes do concílio, quando se celebrava a missa de costas para o povo, se precisar vir um pouquinho para cá, o que tinha e o que tem? Quem entra aqui na igreja matriz e olha para o altar mor, aquele altar de madeira onde tem os sacrários ali, o que tinha em cima, bem em cima do sacrário? Um crucifixo. E aí, quando o padre fazia a consagração de costas para o povo, ele dizia assim:
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o padre fazia assim. E as pessoas atrás olhavam e viam a hóstia, né? Viam a hóstia, e através da hóstia elas estavam vendo o quê? O corpo de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz. Quando o padre pegava o cálice com vinho e dizia: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, o que dava para quase que visualizar? O sangue de Cristo escorrendo da cruz dentro do cálice. Aí a gente tinha a noção do sacrifício, que o sangue de Cristo é o sangue do Cordeiro que nos perdoa do pecado, que tira de nós a culpa do pecado. Tanto que antes da comunhão o padre pega o cálice, pega a patena, né, com o pão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram feitos assim. Se montava um altar antes de ter o templo, se montava um altar de pedras, se colocava a lenha, e depois de se ter imolado o cordeiro, se colocava o cordeiro em cima da lenha e se queimava. Se a fumaça subia, Deus tinha aceitado o sacrifício. Se a fumaça não subia, Deus não tinha aceitado. Por isso que o Caim matou Abel. Porque ele ficou com ciúme, porque o Abel fez o sacrifício e a fumaça subiu. O Caim fez o sacrifício e a fumaça não subiu. E ele ficou com raiva do irmão dele, tinha ciúme do irmão dele. E por isso matou ele. São coisas que estão tudo lá no Antigo Testamento, que é importante a gente dar uma olhadinha, ler, e aí isso se torna cada vez mais evidente para nós. A gente enxerga tudo isso. Na igreja de Paverama era muito bonito, porque aqui falou também o sacrifício de Abraão, o sacrifício de Melquisedeque, né? E lá em Paverama, do lado de cada igreja tem uma enorme pintura do sacrifício do Caim, do Isaac, né? Com a fumaça subindo. E do outro lado da igreja tem uma enorme pintura do sacrifício de Abraão, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o filho da promessa, que era o Isaac, o sacrifício de Isaac, né? Então, só para lembrar isso, assim era montado o altar do sacrifício. Por isso, prestem bastante atenção agora, os altares da Igreja Católica normalmente são de pedra. Os altares de madeira são próprios da Igreja Evangélica, porque para a Igreja Católica a missa é sacrifício. Para os evangélicos, a celebração da ceia, já diz o nome, é só da ceia. Para os evangélicos, é só a quinta-feira santa. Para nós católicos, é a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. É a paixão, morte e ressurreição de Jesus que nós celebramos na Santa Missa. Vai bem além só da quinta-feira santa. É a quinta, sexta, o sábado e o domingo. É todo o mistério pascal de Cristo. E por isso, o altar da Igreja Católica sempre era de pedra. Por quê? Porque o altar do sacrifício é um altar de pedra, porque sobre ele vai ir o fogo que vai consumir o sacrifício. Padre, mas o nosso altar aqui é de madeira, e quase todas as igrejas que nós vamos, o altar é de madeira. Relaxa. Vai lá no altar mor e dá uma olhadinha, né? Tem uma pedra em cima de mármore, tem um quadradinho, naquele quadradinho tem a relíquia de um santo, significa que o altar é consagrado, e essa pedra de mármore se chama pedra ara, ou pedra dara, pedra do altar. Significa que o altar é consagrado, tá? Então, tem a pedra. A Assembleia não vê, mas ele está ali, tá bom? Então,
Mas, padre, onde é que está o fogo? As velas. Por isso que se coloca 2, 4 ou 6 velas acesas sobre o altar para lembrar do fogo do sacrifício. E, normalmente, se vocês verem a missa do Papa ou em muitas igrejas, se coloca também uma cruz voltada para o padre. As pessoas não precisam da cruz. Pela Assembleia não é preciso ter cruz, porque a cruz está aqui na cruz processional, né, ao lado do altar, ou ela está lá no altar-mor. A nossa está na cruz processional, por isso a cruz processional fica virada para o povo, para lembrar disso. Mas a cruz virada para o padre é para o padre também perceber e se dar conta de que é o sacrifício de Cristo, que é a cruz, que é a morte de Jesus que está sendo realizada naquele momento na Santa Missa. Deu para entender o que é o sacrifício? A missa é festa? Sim. A missa é banquete? Sim. Mas a missa também é sacrifício. Não podemos esquecer disso. Se a gente disser que a missa é só banquete, que a missa é só festa, a gente está dando assim uma escorregada no luteranismo. Né? É só ceia, é só festa. Sim, é, porque Jesus ressuscitou, mas tem o sacrifício. Por isso a importância da gente cuidar. E tem que cuidar o outro lado também. Hoje, tá? Aqui não é para vocês que estão iniciando, mas para quem sabe, para quem percebe o que tem acontecido. Tem um movimento, tem um grupão aí que anda começando umas ideias de que a missa é só sacrifício. E que porque a missa é só sacrifício, tu não pode bater uma palma num canto de glória, tu não pode fazer gestos, tu não pode levantar as mãos, tu não pode balançar o braço num canto. A missa é banquete e é sacrifício. Não é só um e também não é só outro. É os dois. A missa é a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Por isso que ela tem momento de mesa, momento de alegria, momento de festa, de refeição. Por isso que ela tem o sacrifício, que é da sexta-feira. Por isso que tem momentos de silêncio para lembrar o sábado santo. E por isso que tem o grande momento da ressurreição, que é a maior festa. Que daí é o grito de alegria e o envio em missão. Porque a ressurreição de Cristo dá início à missão da igreja. Cristo ressuscitou. Somos libertados do pecado. E agora nós temos que anunciar isso para as pessoas, para que elas também possam ser beneficiadas pelo único sacrifício de Cristo na cruz, que agora é atualizado para nós na Santa Missa. Cansei. Conseguiram entender conseguiram acompanhar toda a minha viagem ao cosmos e voltar depois para a Terra? Deu para entender? Então tá. Deixa eu ver. Vamos nos encaminhando então para o final. Né? Orando, cantando com outras pessoas é bom, mas não é nada mais do que uma só ponta do que acontece na Santa Missa. A obra salvadora de Cristo na cruz, através do sacramental representação da sua morte, nos permite participar das graças que Ele conquistou para nós na cruz. A Santa Missa, na Santa Missa, a salvação decretada e seus efeitos são aplicados a nós. Isso é o que faz com que a Santa Missa seja tão especial e absolutamente espetacular. E nós não vamos dar sequência. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre a Santa Missa. E aí nós vamos ter, né, de repente podia até avisar o pessoal da liturgia, né? Porque nós vamos tratar das partes da missa. Nós vamos ver um pouquinho o rito da missa. De todos os sacramentos, a missa é o único que nós vamos dar uma entradinha no rito dele. Como é que funciona? Quais são as partes da missa?
o que significa cada rito. Nós vamos dar uma aprofundada nisso semana que vem. E vamos tentar, né, além disso, entrar no ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? Aí vocês vão se dar conta, quando nós estudarmos o ano litúrgico na nossa catequese, vocês vão entender aquilo que eu já falei, que a missa se repete igualzinha só a cada 3 anos, e porque tem os ciclos e tem os anos litúrgicos também que nós obedecemos na nossa igreja. Certo? Dúvidas? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Por favor, vocês têm que dar um feedback para mim, porque senão, se eu estou falando difícil, está complicado, eu vou continuar falando se vocês não disserem que está. E daqui a pouco eu posso até mudar o jeito de fazer a coisa e de repente podia continuar como estava. Então digam, tá? Antes de terminar, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda agora, tá? Que é isso aqui. Peguei o livrinho errado aqui, assim. Tá? Peguei o livrinho errado. Mas essa guirlanda, né, com o livrinho dos encontros de preparação para o Natal. Fala, filha. Isso, bota pertinho lá para o pessoal ver. Tá? Olha lá. O pessoal em casa está vendo? Aí. Então, nós sempre tivemos os nossos livrinhos, os nossos encontros de preparação para o Natal, tá? E também para a Páscoa. Só que esse ano nós vamos ter um pouquinho diferente. Vai ter os encontros e vai ter essa guirlanda. A gente costumava pagar R$1, R$2 pelo livrinho do Natal. Esse ano o kit vai custar R$7. Meu Deus, mas quanta inflação? Não, não é inflação. Tá? Durante o ano nós temos várias coletas, várias campanhas que a igreja faz. A campanha da fraternidade, tem a coleta da campanha da fraternidade que a gente faz lá no Domingo de Ramos. Tem a campanha missionária que a gente faz ali em outubro. Tem a missão Moçambique que nós fazemos em Pentecostes. Tem o óbolo de São Pedro, que é aquela coleta que vai para Roma. O pessoal diz que a igreja é rica, a igreja é rica. A igreja não é rica nada. E lá para Roma nós mandamos dinheiro uma vez por ano só, de uma coleta. Né? Tem a campanha da evangelização, tem a coleta da Terra Santa, que é feita na Sexta-feira Santa. E todas essas coletas que eu falei não aconteceram esse ano, por causa da pandemia. Então, quando você comprar o livrinho, tá? Você vai estar contribuindo com essas coletas. Tá? O preço de R$7 vai ser mandado R$1 para cada uma dessas coletas e vai sobrar ainda R$2, que um vai para a diocese e R$1 vai ficar na paróquia. Vai ser uma forma então de você contribuir com todas essas 6 coletas que eu falei para vocês. Campanha da fraternidade, campanha missionária, campanha da evangelização, óbolo de São Pedro, coleta da Terra Santa e missão Moçambique. Tá? Então, vamos fazer o possível para nós vendermos todos os livrinhos. Todos. E que a gente possa fazer os encontros de preparação. Se não é possível reunir a vizinhança, que a gente faça em família. Se não é possível reunir a família, que a gente faça sozinho. Mas que a gente faça os encontros de preparação para o Natal no Advento. Tá? Então, nas comunidades, a gente quer pedir que o pessoal das comunidades também pegue, leve e disponibilize nas celebrações da Santa Missa, porque daqui a pouco o pessoal não precisa vir aqui na secretaria para comprar. Se leva na comunidade, o pessoal pode comprar direto lá na comunidade, a gente já traz, já leva para casa, já acerta, já fica tudo pronto. Tá bom? Então, esse é o comunicado. O convite também para que no próximo sábado, quem quiser participar do bifão da comunidade Navegantes, a partir das 11h30 vai estar sendo servido para levar para casa, e também o pastel da comunidade São José a partir das 16 horas, para que as comunidades aí possam também
né, se manter nesse tempo de pandemia. Vamos rezar pedindo a intercessão de Maria Santíssima, agradecendo pela nossa noite de hoje. Obrigado a vocês que vieram aqui participar com a gente. Obrigado para quem acompanhou pelo Facebook. Assim que possível, nós vamos disponibilizar o vídeo no YouTube. E eu vou mandar um comentáriozinho lá para eles pedindo o que está acontecendo. Então, de repente eles querem que eu monetize o canal para ganhar uns trocos, daí vai funcionar. A gente não quis fazer até agora, mas não creio que seja isso, né? Mas vamos ver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor abençoe a cada uma de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Terça-feira que vem temos a nossa continuação, live sobre os sacramentos, tema Eucaristia, parte 3.